Você que acompanha a economia e o desenvolvimento do estado de Alagoas. Estamos recebendo mais uma vez Renata Santos, ela que é secretária de Estado da Fazenda, é a mulher que tem a chave do cofre. Olha que coisa boa, né? Pois é, altíssima responsabilidade. Altíssima responsabilidade, feita realmente aí com muita austeridade, dentro da realidade e do que o estado realmente possibilita. Alagoas tem um crescimento estimado de 7%, né, no ano passado, o que nos coloca em condições, claro, de cumprir muitos compromissos financeiros também no ano de 2024. Secretária, eu estou falando isso para introduzir aqui, claro, a sua presença, mas a boa notícia é exatamente essa, né? Fizemos o dever de casa, esse crescimento de 7% nos coloca numa situação bem tranquila para 2024. Já li semana passada uma notícia de que está garantido aí o salário dos servidores numa boa, é a notícia que eles querem. E o que é que a gente pode dizer? 2024 começa com boas perspectivas? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, gente. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Esse programa que eu sou ouvinte todos os dias, né? Queria também dar bom dia aos ouvintes, né? E dizer que, já respondendo a sua pergunta, primeiro falar que 2023 foi muito desafiador, né? Primeiro porque é um primeiro ano de gestão, não só estadual, apesar de ser um governo de continuidade, mas principalmente federal. E isso traz, claro, que reflexos para a economia. A economia ela é muito comportamental. Então, o setor econômico, se ele vê algum tipo de instabilidade, ele já começa a pisar no freio. Então, 23, o primeiro ano de gestão sempre é um pouquinho complicado por conta disso. E a gente vinha de uma queda de CMS decorrente da Lei Complementar 192/194, aquela dos combustíveis, né, da época do Bolsonaro, e que teve a queda de arrecadação no país inteiro. Então a gente já começou com um grande desafio. E graças, assim, a Alagoas, no caso, inclusive, eu falei com a Marta Watanabe essa semana do valor, e ela estava falando para mim que os números de Alagoas estão distantes do restante do país. Ela está fazendo matéria de fechamento de ano, né? Então, isso é decorrente, na verdade, de uma política fiscal de anos, né? A gente começou lá em 2015, com o governador Renan, ministro atualmente, e o governador Paulo continua com essa política de equilíbrio fiscal. Então, a gente sempre mantém o olho muito em cima das contas, principalmente as contas que a gente fala que são os custeios, né? Que é o dia a dia, exatamente para que sobre dinheiro, né? Tem aí um dinheirinho da arrecadação, no nosso caso é um percentual bastante significativo, é quase 10% da nossa receita que a gente destina para investimento. Então, o crescimento econômico também é decorrente dos investimentos dos últimos 9 anos. Então, o ano passado, para você ter uma ideia, 23, apesar de todos os desafios, a gente conseguiu superar o nível de investimento de 22. Então, a gente bateu 2,6 bi e em 22 foi 2,4. Então, assim, é um desafio. A gente deu o aumento para o nosso servidor, né? A gente deu reposição inflacionária. Foi um pouco mais no final do ano, mas exatamente para a gente sempre manter essa adequação das finanças, porque é isso que vai fazer o nosso estado continuar crescendo, né? Esse equilíbrio, esse olhar para o futuro. É o quebra-cabeça da condição de pagamento, né? Para garantir melhoria aí salarial. A gente acompanhou, inclusive, trouxe as notícias aqui sempre atualizadas em relação ao posicionamento do governo e da Secretaria da Fazenda sobre o reajuste dos salários. Vamos falar sobre essa capacidade de pagamento, o indicador CAPAG, que manteve o governo de Alagoas com nota B. Apenas 13 estados conseguiram nota B em 2023. E a minha pergunta é justamente sobre isso. O que é preponderante para que o estado mantenha esse posicionamento? Realmente as condições de pagamento no sentido no nosso caso específico, por que a gente não é A? Né? É bom explicar isso para o nosso ouvinte, para o nosso cidadão. A gente não é A porque o estado de Alagoas, ele tem uma dívida herdada, isso da década dos anos 90 ainda, com o Tesouro Nacional, que é uma dívida que ela ocupa um pedaço considerável do nosso orçamento e que, por conta disso, a gente não consegue ser A. Mas nos outros dois mas a gente é B na dívida, então, que é muito difícil também. Então, por conta disso, a gente é B no geral, que tem a ver com, primeiro, dinheiro em caixa, é um dos indicadores. E o outro indicador, que eu acho que para mim é o mais importante, apesar de dinheiro em caixa sempre ser bom, né?
é a relação de despesa em relação à arrecadação. Então, a gente mantém esse indicador sempre muito controlado e sempre num percentual da nossa arrecadação que nos possibilita fazer investimentos. Então, a nossa nota B, ela é dos poucos estados. Pernambuco, se eu não me engano, caiu. Tem alguns estados do Nordeste que caíram e a gente, desde 18, se eu não me engano, a gente consegue manter aí nossa nota B, que traz a vantagem para o estado de pegar a operação de crédito mais barata. Então, é que nem o rate Serasa, para as pessoas entenderem, né? Então, traz algumas facilidades, principalmente no questão da taxa de juros. Então, a gente consegue contratar com uma taxa de juros muito melhor do que, por exemplo, quem é C e quem é D nem consegue contratar, né? E também garante novos investimentos e também a modernização do Estado. Quando se fala em modernização, é também para garantir melhor arrecadação, secretária? Exatamente. Produz melhor e arrecada mais, é isso? É mais eficiente, né? Na verdade, a gente está agora, inclusive, a gente fez uma operação de crédito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, específico para a modernização da fazenda. Por que isso? Primeiro, para trazer mais conforto para o nosso cidadão, né? Hoje, uma das coisas que a gente tem bastante reclamação do nosso contribuinte é que algumas vezes o sistema da Cefaz está um pouco mais lento, né? Demora um pouquinho para emitir uma guia. Então, isso é decorrente realmente da necessidade de investimento, de modernização. Porque você imagina, hoje tudo é eletrônico. Então, você carrega, né, sobrecarrega o sistema e às vezes traz um pouquinho de lentidão. Então a gente vai investir muito nisso, que então, além de trazer maior conforto, maior agilidade para o nosso contribuinte, ele também vai facilitar o serviço do nosso auditor fiscal. Então, hoje, a auditoria fiscal, a fiscalização, né, ela hoje é muito feita de forma muito mais moderna dentro do escritório. Você trabalha com dados, trabalha com malha de dados. E isso possibilita, por exemplo, com que o bom contribuinte, que a gente deixe o bom contribuinte trabalhar. Então, isso faz com que a gente faça uma peneira, né, uma malha, no qual a gente só vai fiscalizar ou só vai pedir mais informações para aquele contribuinte que está devendo alguma informação ou que está com algum dado, vamos dizer assim, um pouquinho distoante. E tem a questão de fiscalização de trânsito, né, que a gente também vai começar a trabalhar aí com muita coisa de câmeras OCRs, junto com o Detran, junto com a segurança pública, porque hoje em dia você tem que trabalhar de forma integrada, que senão você não tem uma eficiência na máquina pública. Vamos falar sobre a abertura de empresas. Alagoas registrou a abertura de mais de 35 mil empresas no último ano. O levantamento mostrou que são empreendedores individuais, a maioria, e o que corresponde a pouco mais de 80%. Diante desse número e desse aumento expressivo, há uma boa perspectiva de arrecadação para 2024? Não, com certeza. E assim, eu fico muito feliz com esses dados, porque quando você tem... Primeiro, a abertura de empresas é um bom sinal. Segundo, quando são mês. Porque, na verdade, muitas vezes é a formalização daquele empreendedor que já está empreendendo há algum tempo. E isso, na verdade, é o resultado, isso também vem de encontro com o que a gente falou da crescimento econômico. Porque quando você formaliza, você consegue mensurar os dados, né? Então, além disso, é importante colocar aqui, já dando parabéns para o presidente Ricardo Doria, que a nossa junta comercial ela é uma junta que é modelo no país. Então, a gente tem uma abertura de empresa de forma muito rápida. Esses números demonstram, assim como geração de emprego, que é um outro dado muito importante, que também a gente vem apresentando indicadores positivos, isso demonstra aí o crescimento econômico. Os 7% que foram estimados para o ano passado provavelmente vão se confirmar, e isso aí é um dos indicadores que demonstra isso. É fundamental, né? Quer dizer, Alagoas com novas perspectivas, e a gente começará, claro, a perceber isso com os dados futuros do IBGE apontando, né, vários crescimentos saindo aí de índices negativos, o que é muito importante, e principalmente, secretária, se apresentando para o Brasil como um Estado sólido para novos investimentos, né? Porque a gente fala dos investimentos do Estado, quase sempre são investimentos com perspectiva de infraestrutura
para garantir novos investidores de fora. O Prodesim nosso foi atualizado, que é a lei, Thaís, o programa aí de desenvolvimento industrial, justamente para garantir essa atratividade de empresas. Podemos pensar nisso também para 2024? Com certeza. Na verdade, hoje nós somos vistos pelos investidores de fora, principalmente, com bastante segurança jurídica, né? Somos um estado bem visto. A gente está, logo a gente vai ter novidades aí, a gente está desenhando um projeto bem interessante para o gás, né? A gente tem hoje a segunda lei mais competitiva do gás e a gente tem o menor preço do gás do país. Então a gente está fazendo um projeto bem robusto. Logo eu espero estar aqui para falar um pouquinho sobre isso. Não, mas eu vou dar o furo, que a Assembleia aprovou a lei do gás, que ganhou repercussão aí no final do ano. Então é com base nela que esse projeto... Com base nela que a gente está fazendo esse projeto e a gente vem entrevistando alguns players grandes do país, inclusive de fora. E o que eles falam é que Alagoas hoje é visto como um estado de grande segurança jurídica. E isso também é decorrente da situação econômica do estado, claro. Então a gente faz um investimento público na frente para que depois o privado venha e faça também a complementação desses investimentos. E gere empregos e, ao produzir, gere novos impostos. E, além disso, que ele incentive a melhoria da capacitação da nossa população. Porque se você traz empresas mais robustas, naturalmente vão precisar de mão de obra mais qualificada e acaba que você induz com que não só o Estado, como os municípios e as associações, né, da FIEA, o SESI, SENAI, que façam capacitações para isso. Então, na verdade, é uma indução de crescimento e isso é graças ao início que foi investimento público. Renata, nós tivemos essa semana, mudar de assunto aqui, o maior repasse do ICMS às prefeituras de 2023, foi isso? Exatamente, assim, a gente, apesar de todo o desafio de 23, a gente conseguiu 23 passar dos 7 bi de arrecadação de ICMS. E aí isso resultou em 1.800 bi de repasse para os municípios alagoanos. O que foi muito bom, porque a gente teve queda do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios, que, para as pessoas entenderem, é o recurso de transferência do governo federal. A gente teve queda, tanto o Estado quanto os municípios, não só de Alagoas, como do país. E o ICMS foi o que ajudou a gente manter o nível de investimento, manter as contas em dias e, com certeza, esse repasse para as prefeituras foi extremamente importante para que os prefeitos também conseguissem manter, né, as suas contas e seus salários em dia. Secretário, eu estou sendo cobrado aqui para perguntar sobre esse pagamento do 13º no aniversário do servidor. E eu sei que isso tem um impacto também nas contas e ninguém tomaria uma decisão dessa se não fosse discutido com quem tem a chave do cofre, né? Como é que é a logística disso? Ele recebe no final do mês, é isso? É isso, assim, esse mês de janeiro é já para o servidor ficar sabendo, se eu não me engano, o decreto foi publicado ontem, isso, né? Tá na edição de hoje da Gazeta. Isso, então pode ser que esse mês a gente não consiga pagar todo mundo no dia 30, até porque é bom o servidor saber que ele vai ter a opção de querer receber a metade no mês do aniversário ou não. Então, eu vi vários comentários na postagem do governador dizendo, eu quero receber em dezembro. O servidor vai ter essa opção. Então, pode ser que no mês de janeiro, que é o primeiro mês, a gente não consiga pagar no dia 30, pague no início de fevereiro. Quem está operacionalizando isso é o planejamento, não é a Fazenda. Eu só pago, né? Mas isso foi um desejo do governador Paulo. Ele ele trouxe isso para a gente ainda no ano passado, né? No início da nova gestão. E a gente fez todos os estudos, fizemos todos os cenários possíveis, otimistas e pessimistas, e vimos que tranquilamente vamos conseguir pagar 50% no 13º no mês do aniversário do servidor, junto com a folha no final do mês, né? Então, eu, por exemplo, não vou ter diferença que eu faço aniversário em dezembro. Mas para quem faz aniversário aí até novembro e fizer a opção de receber 50%, a gente tem aí essa possibilidade. E aí, já para esclarecer, por que não 100%? Além de não, porque, vamos dizer assim, pode acontecer algo na economia que faça a gente ficar apertado, né? Além disso, tem o comércio e tem o ICMS de dezembro. Então, eu mesmo fui uma grande defensora de manter 50% em dezembro
principalmente para que a gente tenha o aquecimento da atividade econômica, do nosso comércio, aí antes do Natal, que a gente sabe que é um incentivo para as pessoas consumirem, né, o recebimento do 13º. Mas as contas foram bem feitas, isso é a garantia de que realmente a gente vai pagar em dia o salário, né? Porque se além de eu falar que vou pagar o salário em dia, a gente vai pagar 50% do 10º, é porque as contas realmente foram bem feitas e está tudo garantido para 24. Está garantido, viu, Thaís? Eu me lembro que essa discussão começou na Assembleia, era uma proposta do deputado Galba Novaes e não podia ser aprovado na Assembleia porque era matéria financeira, dependia do Executivo. A ideia foi aprimorada e finalmente saiu do papel, está aí ela explicando inclusive por que é 50%, pensando também no comércio, que é muito legal, além da economia do Estado. Secretária, é sempre bom falar contigo com essa perspectiva, esse olhar, essa alegria em relação ao futuro, porque obviamente já teve anos em que, para nós que tem quase, no meu caso, quase 30 anos nessa área, teve momentos que a gente falava dos meses sem saber se poderia ter dinheiro para pagar o servidor no outro mês, né? E todos os reajustes das categorias, a resposta era sempre não. Então, quer dizer, falar agora com essa realidade e vendo a segurança com que sua equipe, né, comandada por você, avança nessa área é muito legal, principalmente no tocante a desenvolvimento, que é o que a gente realmente precisa, gerar novos empregos. Leve o abraço para a equipe esse ano de 2024, que todo o planejamento possa realmente ser executado conforme o combinado para a gente realmente crescer. Obrigado pela presença, até uma próxima oportunidade, secretária. Obrigada, Renata. Feliz ano novo, né? Feliz ano novo. Ela já veio de branco, Gente, feliz ano novo. Quero agradecer aqui ao espaço, né, a oportunidade de estar falando um pouquinho de economia, das finanças públicas para o cidadão e para a cidadã alagoano, que é um tema um pouco árido sempre, um pouco difícil, mas que eu procuro sempre tentar falar de uma forma mais leve, mais simples, para que todo mundo entenda, porque não adianta você fazer o seu trabalho e as pessoas não entenderem. Então eu agradeço demais assim, o espaço e estou sempre à disposição para a gente conversar.